Abra sua Bíblia aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. Obrigado, mano. João, capítulo 12. Eles vão colocar no telão aí. Meu amigo Lucas está comigo aqui, fazendo companhia. Diz assim a minha tradução, eu estou com a Bíblia Pregação Expositiva, do Hernandes Dias Lopes, uma excelente Bíblia, recomendo para você. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara entre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não vende esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixem-a que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Se você pode, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha a oportunidade de ter acesso ao nosso coração e à nossa mente, e que ao sermos expostos à tua palavra, que é poderosa e viva, possamos ser ensinados e colocar em prática a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. O tema da nossa conversa hoje é atitudes de gratidão. Você pode repetir essa frase? Atitudes de gratidão. Você pode ir mais forte? Atitudes de gratidão. É isso. Glória a Deus. E eu queria começar citando o Salmo 37:4, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É um salmo muito antigo, um salmo que eu me lembro que por muitas vezes o li e fiz desse salmo uma oração. Afinal, quem não gostaria de ter os desejos do seu coração atendido? Todos nós temos o desejo de que o Senhor contemple as nossas orações e que Ele possa satisfazer. O desafio diante do Salmo 37:4 é: o que podemos fazer verdadeiramente para agradar ao Senhor? Porque Ele diz, Ronaldo, é uma promessa condicional. Não é uma promessa solta, é uma promessa condicional, e essa promessa ela está condicionada a agradar ao Senhor. Ou seja, os desejos do seu coração e do meu coração serão atendidos se nós agradarmos ao Senhor. E de que forma eu posso verdadeiramente agradar ao Senhor? O que eu posso, como uma atitude, agradar ao Senhor? E aí a gente vai para 1 Tessalonicenses 5:18, eles vão botar no telão, que é o texto que Paulo escreveu, provando para nós que existe algo que podemos fazer para verdadeiramente agradar o coração de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo, repita comigo, em tudo, sejam gratos, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deem graças em todas as coisas, em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que a vontade de Deus, eu vou repetir, Paulo está dizendo que a vontade de Deus é que nós possamos ser gratos. Você começa a mensurar a importância da gratidão, a importância de vivermos uma vida onde nela estaremos enxertados, estaremos encharcados de gratidão, de louvor ao Senhor. E a gente acaba observando que nesse texto do Evangelho de João, no capítulo 12, essa mulher chamada Maria, ela resolve ter uma atitude de gratidão ao Senhor.
O texto diz que Jesus estava em Betânia. E Betânia era uma aldeia de aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Nós estivemos lá em 2019. Todas as vezes que Jesus aparece em Jerusalém, antes ele passou em Betânia. E esse texto fala sobre uma atitude extraordinária de uma mulher chamada Maria. Felipe, Maria aparece na Bíblia 3 vezes. E as 3 únicas vezes que Maria aparece na Bíblia, Lívia, ela faz toda a diferença. A primeira vez que Maria aparece, Jesus vai até a casa deles em Betânia, e Maria, ela se prostra diante de Jesus, diante dos ensinamentos de Jesus, enquanto sua irmã Marta estava preocupada em fazer o bolinho de peixe para Jesus. E ao estar afadigada e muito preocupada, Marta vai até Jesus e diz para Jesus: mestre, por favor, Maria não se manca, então fala para ela vir me ajudar. E Jesus diz para ela: Marta, Marta, você está preocupada e afadigada com muitas coisas, mas só uma coisa é importante. Ou seja, a única coisa é o que Maria está fazendo aos meus pés. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia é no momento onde o seu irmão Lázaro havia morrido. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 11. Jesus, ele recebe uma mensagem de Marta e Maria dizendo: mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Lázaro estava enfermo. Jesus estava na Pérea, do outro lado do Rio Jordão. E o texto diz que um mensageiro foi até Jesus e disse para ele: olha, aquele a quem tu amas está enfermo. Isso mostra para nós que aquele a quem Jesus ama também fica doente. Aquele a quem Jesus ama também passa por dificuldade. Aquele a quem Jesus ama também precisa de uma intervenção da parte de Deus. E o texto diz que Jesus, quando chega na aldeia, chega depois da morte de Lázaro, ele já estava há 4 dias, e ao Maria saber que Jesus havia chegado, ela se prostra aos seus pés, e Jesus ressuscita o seu irmão. Jesus, ele exerce sobre Maria e sobre Marta e sobre Lázaro uma ação de generosidade. Ele resolve ressuscitar o irmão que havia morrido. E aí no capítulo 12, no 11 ele ressuscita o irmão de Maria. No capítulo 12, algum tempo depois, a Bíblia fala que era a última semana do ministério de Jesus, próximo à Páscoa. Jesus, ele resolve ir a Jerusalém, mas antes ele passa exatamente por Betânia. E ao estar em Betânia, ali, Leandro, o texto diz que Jesus resolve participar de uma janta na casa de um homem chamado Simão. E estava ali nessa casa Lázaro, aquele que havia sido ressuscitado. E de repente, naquela reunião, Maria, ela entra. E ela, mesmo sem ser convidada, o texto diz que ela quebra aos pés de Jesus um vidro de uma espécie de pedra ou de barro com um unguento valiosíssimo. Algumas traduções, como a Bíblia do Hernandes Dias Lopes, diz que o valor desse unguento nos dias de hoje chega a aproximadamente $10.000. Ela simplesmente resolve ter uma atitude de gratidão. Ela quebra aquele vidro diante de Jesus, ungindo os seus pés, e depois ela o enxuga com os seus cabelos. Observe que as 3 vezes em que Maria aparece nas Escrituras, ela faz toda a diferença. Não propriamente por estar numa posição elevada, falando, ou simplesmente fazendo alguma coisa, mas e sim, sempre, em cada um desses 3 momentos, prostrada aos pés do Senhor. Prostrada ouvindo em Betânia, prostrada clamando pela morte do seu irmão, e prostrada agora resolvendo ter uma atitude de gratidão. Gratidão é a rainha das virtudes, e isso demonstra que Maria, ela resolveu fazer, e ela resolveu fazer de todo o coração. Tem gente que faz, mas não faz de todo o coração, Zeca. Tem gente que faz para aparecer, tem gente que faz na presença de quem pode, de alguma forma, beneficiar, mas a Bíblia fala que Maria, ela não fez para receber alguma coisa, porque ela já tinha recebido. Foi uma gratidão porque Jesus, num outro momento, havia ressuscitado seu irmão. Eu me lembro de um tempo atrás, que um rapaz resolveu marcar um atendimento comigo, e isso é muito comum
por ofício eu converso com as pessoas de manhã, converso de tarde, converso de noite, e aquele rapaz resolveu marcar um atendimento comigo, e ele marcou, e eu vim aqui na igreja, e ele chegou, e ele falou: e aí pastor, tudo bem, como é que você está? E ele me deu um presente, Léo, é Léo, né? E ele me deu um presente, Léo, uma camisa. Eu falei: pô, obrigado, legal. E aí ele sentou, eu falei: você quer um café? E ele falou: quero. E eu peguei um café, servi a ele. Falei: você quer uma água? Ele falou: quero. E eu servi a água, e eu sentei, e ele ficou me olhando, e eu fiquei olhando para ele, né? E aí a gente ficou, Ellen, naquela situação, e eu falei: o que esse cara quer, rapaz? Por que ele não fala logo? Eu estou cheio de coisa para fazer, e eu estou ali, estou dando a ele, Léo, toda a minha atenção. E aí de repente eu cheguei para ele e eu falei: então, em que eu poderia ajudar você? E ele disse para mim: nada, eu só vim aqui ser grato a você. Eu só vim aqui manifestar a minha gratidão pelo que você fez na minha vida. Aquilo me surpreendeu, porque eu não imaginava. Eu esperava que ele colocasse em cima da mesa uma bomba, porque pastor normalmente é MacGyver. É aquele que com clips, um chiclete usado, né, e uma pilha, desmonta ou monta uma bomba. Quem aqui lembra da época do MacGyver aí? Meu Deus, você é velho também, igual a mim. MacGyver era fera. E aquele homem, ele me constrangeu. Eu falei: cara, ele veio aqui só para agradecer. Ele veio aqui só, ele só veio aqui para agradecer. Assim como Jesus questiona um dos 10 leprosos, dizendo: não eram 10? Não eram 10 os que foram curados? Por que só um veio? E esse um era um estrangeiro, era um samaritano. A gratidão, irmãos, ela se manifesta na presença. Escute isso: gratidão você manifesta na presença. Davi está à minha frente, de alguma forma eu quero ter uma atitude de gratidão a Ele, então eu faço isso na frente. Quando você não está diante de alguém, você não manifesta gratidão. Quando você não está de frente, o que você pode fazer é manifestar uma honra. Por isso, quando as pessoas morrem, você não pode mais manifestar gratidão a elas. Você pode honrar as pessoas ou a memória de alguém, mas a gratidão, ela é praticada sempre na frente. Algumas pessoas dizem: ah, eu tenho uma dívida de gratidão, Vinícius. Eu tenho uma dívida de gratidão com você, Vinícius. Escute isso: não existe dívida de gratidão. Vira para quem está do seu lado e fala: não existe dívida de gratidão. Porque, Vinícius, se eu tenho uma dívida com você, eu posso pagar essa dívida, ou eu decido dar um calote em você. A dívida pode ser paga ou não. Gratidão, irmãos, não pode ser paga. Gratidão você manifesta com generosidade. Então dívida é uma coisa, gratidão é outra coisa totalmente diferente. Existem pessoas que ficam presas a outras pessoas, dizendo: mas eu tenho uma dívida de gratidão. Me lembro que uma vez eu fui em Friburgo, e tinha um irmão que morava em Friburgo, estava caminhando numa igreja, eu acho que lá no Rio, lá em Nova Iguaçu. E eu falei para ele: irmão, quanto tempo você caminha nessa igreja? Você mora em Nova Friburgo, e você caminha numa igreja em Nova Iguaçu. E ele falou para mim assim: não, é porque eu tenho uma dívida de gratidão com aquela igreja. Eu falei: mas você deve quanto lá? Não pagou ainda? Ele falou: não, porque eles... Eu falei: meu irmão, presta atenção, gratidão é gratidão, dívida você paga. E ele entendeu, e aquela conversa foi libertadora para ele. Eu me lembro que algum tempo depois ele me mandou mensagem, ele tem o mesmo nome que eu, e ele disse: cara, como aquela simples palavra me libertou de um sentimento que de alguma forma me aprisionava. Então, se você deve alguém, por favor, pague. Fala para quem está do seu lado: se você deve alguém, pague. Mas se você é grato, manifeste isso de alguma forma. E o texto diz que essa mulher, ela não se importou com aquilo que as pessoas poderiam dizer, com aquilo que as pessoas poderiam falar, porque ela resolveu ter uma atitude que ninguém teve. Ela resolveu lançar sobre Jesus algo muito caro, nos dias de hoje $10 mil, e ela simplesmente quebrou. Não foi uma coisa que Jesus iria usar outra vez. Ela quebrou os pés de Jesus, e as pessoas que estavam do lado, elas começaram a questionar: que absurdo, isso podia ter sido vendido, isso podia ter sido dado aos pobres. São pessoas, irmãos, que sempre vão falar. São pessoas que você precisa entender que todas as vezes que você se predispor a fazer alguma coisa, sempre vai haver oposição. Sempre vai haver oposição. Quando a gente comprou esse talão de LED, a gente teve
Teve gente que falou assim, poxa, mas podia dar comida para os pobres. Não, mas a gente já dá comida há mais de 10 anos. Não, mas podia ter um trabalho com criança. Não, mas a gente já tem um trabalho com criança. Não, mas podia fazer um evangelismo. Não, a gente faz evangelismo. Tem gente que sempre vai estar falando. Inclusive, falar para os irmãos aqui, a gente mudou. Quem percebeu que mudou aqui, à frente aqui? Você olhou e falou assim, tá diferente, né? Eu não sei o que era, o que tinha aí. Quem lembra o que tinha, levanta a mão. Quem não lembra, levanta a mão aí. Quem não está nem entendendo nada, não está entendendo. E aí a gente resolveu falar em primeira mão para os irmãos aqui. A gente entendeu que está faltando alguma coisa. E aí a gente comprou um telão de LED para esse lado e um telão de LED para aquele lado. Então agora quando você vier aqui, no culto da virada, vai ter um grande telão de LED. Glória a Deus por isso, amém? Vai ter gente que vai falar, para que tanto LED? Vai ter gente que vai falar, para que tanto LED? Mas tem muito LED. E se a gente se importar com o que todo mundo fala, a gente não vai fazer nada. Então guarda isso no seu coração. Você precisa se preocupar e se importar com o que poucas pessoas pensam e falam ao seu respeito. Não com o que todo mundo, porque você não vai conseguir agradar todo mundo. Jesus não conseguiu agradar todo mundo, eu não vou conseguir e você também não vai. Então aquela mulher, ela resolveu não se preocupar com as críticas das pessoas. Jesus fez por ela quando ela não tinha nada para oferecer para Jesus. Observe que Jesus resolveu ressuscitar o irmão dela quando ela não tinha nada para fazer por Jesus. Então, as atitudes de gratidão mais significativas são quando você tem a capacidade, Léo, de fazer por alguém que não tem nada para oferecer para você. Porque talvez hoje, na posição que você esteja, você até pode manifestar algum favor para alguém, assim como eu. Eu estou aqui hoje, posso dar oportunidade aqui em outras igrejas, posso indicar, mas pessoas que fizeram na minha vida quando eu não estava diante da igreja, na plataforma, são as atitudes mais significativas. Jesus fez por ela quando ela não tinha nada para oferecer, e Jesus é especialista nisso. O texto diz, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então a vontade do Senhor é que em tudo a gente dê graças. E aí o texto diz, em tudo. Aí você fala assim, pô, mas eu vou agradecer por tudo. Não, preste atenção. Não é por tudo. Fala comigo, não é por tudo. É em tudo. Então você não vai agradecer porque morreu alguém que você ama. Não é por tudo. É em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É apesar de... Ou seja, a despeito de, eu poderia questionar e murmurar, mas eu agradeço. Levanta, Zé, por favor. Você imagina o Zé Roberto aqui, eu peço a ele para fazer uma coisa. Zé, faz um favor para mim, gostaria que você fizesse isso. Aí o Zé vai lá fazer e não faz nada do jeito que eu gostaria que ele fizesse. Aí eu chego para o Zé e falo, pô, você não fez nada direito, cara. Eu pedi a você para você fazer assim. Você não fez nada direito. Se eu tivesse no seu lugar... é porque eu não pude ir. Se eu pedir para você, é porque não dava para eu ter ido. Eu faria totalmente diferente. Eu faria assim. É isso que a gente às vezes fala para Deus. Quando a gente murmura, a gente está dizendo para Ele, se eu tivesse no seu lugar, eu faria diferente. Se eu tivesse na posição que o Senhor está, eu agiria diferente comigo. E a gente murmura. A gente reclama, e a palavra, Alexandre, reclamar é clamar outra vez, é clamar novamente. E quantas são as vezes que nós reclamamos, que nós murmuramos? Um dia eu disse aqui, Nanto, que a murmuração é para o diabo, aquilo que a adoração é para Deus. Eu vou repetir, é forte. A murmuração é para o diabo, aquilo que a adoração é para Deus. Ou seja, quando eu murmuro, eu glorifico o diabo. Pode dizer amém aí, gente? E a maior forma da gente ter uma atitude de gratidão, obviamente, é a gente ser grato ao Senhor a despeito do momento da vida em que a gente está vivendo. Porque talvez você não tenha tudo o que você gostaria de ter,
mas você tem o suficiente para de alguma forma você manifestar a gratidão ao Senhor, entendendo que se você tem algo, é porque você recebeu. E em 2023, nós estamos no último mês do ano. Nós estamos já nos últimos dias para um novo ano, 2024. E ao chegar em dezembro de 2023, quando por um momento você fecha os olhos, você olha para esse ano, o que você pensa sobre ele? Você olha para esse ano e você pensa, olha, eu dei o meu melhor, eu fiz tudo o que eu pude. Eu realmente entreguei com toda a minha força, com todo o meu ser, os planos, os projetos, tudo aquilo que eu desejei, eu coloquei diante de Deus, eu empreendi força, eu empreendi fé, aquilo que estava ao meu alcance, o que veio à minha mão para fazer, como Provérbios diz, eu coloquei toda a minha força. A Bíblia fala que quando Moisés morreu, Deus levantou Josué, e Deus disse assim para Josué, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E Deus fala para Josué, ninguém resistirá a você. Onde você decidir colocar a planta dos seus pés, eu darei a você por herança. Quem que não quer ouvir isso de Deus, gente? Pelo amor de Deus. Sabe o que aconteceu, Léo? Ele chegou, ouviu isso de Deus, e a Bíblia fala que Josué foi levantado por Deus para entrar na terra prometida e lutar por ela. E ele entrou na terra prometida, e ele lutou por ela, e a Bíblia diz que ao lutar, ao avançar, ele fez feitos extraordinários, ele conquistou territórios, mas o texto diz que depois da morte de Josué, Davi, alguns descendentes depois, teve que conquistar muitos territórios, inclusive contra o principal inimigo de Israel, que foram os filisteus. E a Bíblia diz que esses territórios que Davi teve que conquistar, ele conquistou porque Josué não havia conquistado. Isso mostra para nós que mesmo sendo um grande homem de Deus, Josué, ele deixou muita coisa por fazer. Ele poderia ter feito mais. Sabe por quê? Porque Deus garantiu, ninguém te resistirá. Onde você pisar a planta dos seus pés, eu darei a você por herança. Quando você olha para 2023, será que você conquistou todos os lugares que você pôde? Será que você fez tudo aquilo que você poderia, você deu o seu melhor? Ou será que agora, na minha cabeça e na sua cabeça, tudo que vem são justificativas e desculpas diante de coisas que queríamos fazer e não fizemos? Eu tenho uma frase que eu digo, quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Porque a pessoa que é boa em dar desculpa, ela não é boa em fazer absolutamente mais nada na vida dela. A Bíblia fala sobre um homem, e eu finalizo aqui, chamado José, que foi vendido pelos seus irmãos quando tinha 17 anos de idade. José tinha apenas 17 anos. Ele foi vendido, colocado numa cisterna, levado numa caravana de midianitas para o Egito, e lá ele foi colocado no mercado de escravos, foi vendido para um homem chamado Potifar, foi assediado pela esposa de Potifar, foi injustiçado, foi preso, foi colocado no cárcere, foi esquecido no cárcere. Ele recebeu ingratidão do copeiro, do padeiro, porque ele ajudou aqueles homens, e ele ficou ali preso. Você imagina quantas oportunidades José teria para reclamar, para questionar, porque ele não pediu para sonhar. Foi Deus que deu os sonhos para ele, mas em nenhum momento você vê José reclamando, em nenhum momento das Escrituras. E a Bíblia é um livro fascinante porque ela não esconde os erros de ninguém. E aí a gente vê que quando ele foi colocado como segundo no Egito, Faraó botou o anel no dedo dele, e a Bíblia fala que ainda não havia vindo a prosperidade, ou seja, ele não estava no topo. O texto diz, olha o que o texto diz: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos, ou seja, a mulher dele. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e o sofrimento na casa do meu pai. Quando Deus deu o primeiro filho a José, ele resolveu colocar o nome da criança de Manassés.
E Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer todo o sofrimento que eu vivi. Observe que ele resolveu intitular ao filho dele, sabe, um rótulo que definia o sentimento que estava no coração dele. Ele disse: apesar do que eu vivi, tanto aqui no Egito, quanto na casa dos meus pais, Deus me fez esquecer. Ele erigiu um altar de adoração ao Senhor. E quando o segundo filho dele nasceu, Efraim, ele colocou, e o segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde sofri. Ele resolveu coroar uma oferta de gratidão ao Senhor diante do que ele havia vivido. Eu queria que você se colocasse de pé. Nunca se esqueça de que as lutas e dificuldades, jamais elas poderão impedir você de externar uma gratidão ao Senhor. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e que você pudesse por um momento refletir sobre esse ano de 2023. Você pudesse pensar sobre pessoas que Deus colocou na sua vida quando você não tinha nada para oferecer. Pessoas que foram usadas por Deus para estender a mão para você, te dando a primeira oportunidade de emprego. Pessoas que foram usadas por você para te dar, sabe, um teto para você morar enquanto você estudava numa outra cidade. Pessoas que de alguma forma fizeram, e se você tivesse uma lista de 100 pessoas que iriam te abençoar, essa pessoa não estaria nessa lista, mas Deus usou essa pessoa. E talvez o tempo passou e a gente se esquece de agradecer. A gente se esquece de alguma forma de render graças e louvor a esse alguém. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Se você foi lembrado pelo Espírito Santo sobre alguém que em algum momento da sua vida foi um instrumento de Deus. Deus não usa nada além de pessoas. Eu vou repetir: Deus não usa absolutamente nada além de pessoas para abençoar a minha vida e a sua vida. E talvez hoje o Espírito Santo trouxe você aqui para ouvir essa palavra de gratidão, porque o tempo passou e talvez essa pessoa que manifestou para você uma generosidade nem está mais viva ou viva, mas a descendência dessa pessoa está. E você pode, de alguma forma, nesse momento, orar por essa família, orar por alguém, por um líder, orar por alguém que manifestou por você no momento em que você não tinha absolutamente nada. Então feche os seus olhos. Pai, é no nome de Jesus, à luz do Teu Espírito Santo, diante da Tua palavra, que venha à nossa mente inúmeras pessoas, assim como na minha, pessoas que foram um instrumento de Deus na minha vida, a primeira porta de oportunidade, a primeira pessoa que assinou a minha carteira de trabalho, a primeira pessoa que me deu uma oportunidade na igreja. Pai, muito obrigado. Queremos pedir que a Tua boa e poderosa mão esteja sobre essa casa, sobre essa família, sobre toda a posteridade desse homem e dessa mulher. Nós queremos, com uma atitude de gratidão ao Senhor, orar por pessoas que foram instrumento do Senhor, porque, como eu disse, o Senhor só usa pessoas em favor de pessoas. Somos gratos ao Senhor por isso nessa noite, Pai, e rendemos essa adoração ao Senhor como uma oferta de gratidão por esse homem e por essa mulher, em nome de Jesus.